Hoje nós temos o prazer de ter a palestra do nosso irmão Cozonara. Eu vou ler um breve currículo dele. Formação acadêmica. Médico ortopedista formado pela Escola Paulista de Medicina em 97. Especialista em cirurgia do ombro e cotovelo. Ele fez na Fellow Harvard Medical School. Peraí que deu um tilt aqui. Especialização em terapia por ondas de toque. Membro de sociedades nacionais. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, Sociedade Brasileira de Artroscopia, Sociedade Brasileira de Terapia por Ondas de Choque, membro de sociedades internacionais, American Academy of Orthopedic, Vija aí, Caetano, International Society of Arthroscopy, que surge em the Orthopedic Sport Medical e Sancos. Participação científica, preceptor de residência, Grupo NION. Ele atuou no Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Moriá, Hospital Vila Nova Star, Hospital São Luís Itaim, Hospital Vila Lobos, nos consultórios Ortolife, Ortomédica e Cliff Liro, venerável. Boa palestra, irmão. Obrigado a todos, obrigado pelo meu retorno depois de tanto tempo, né, que a gente não nos víamos em um evento da loja. Eu tive o prazer de ser convidado pelo Carlinhos e pelo Caetano, né? E para mim é um grande prazer falar de uma matéria que eu vivo isso daí no meu dia a dia. E qual é essa história do Covid, além, óbvio, de ser uma doença que vocês sabem totalmente a consequência delas, mas nós vamos conseguir entender o que foi isso aí realmente no nível médico, não agora no nível direto, mas no nível indireto, de médio, então longo prazo, um pouco mais adiante. Como vocês sabem, tudo mudou, a forma de trabalho, a forma de ter dos indivíduos irem para os seus escritórios, dos indivíduos irem para os seus postos de trabalho mudou agora, porque se chama de home office. Ficou o seguinte: o home office é quando você vai trabalhar de casa. Só que, assim, ficou tudo misturado, porque ninguém tem um office em casa, né? As pessoas têm um escritório onde elas podem resolver alguns dos seus problemas, mas, assim, trabalhar de casa envolve tudo, envolve uma grande dedicação de tempo, de organização e também, principalmente, de uma ergonomia, de uma forma adequada de trabalho. Ninguém tem a mesa de trabalho e no seu escritório, ninguém tem uma cadeira adequada para que possa ficar. E, assim, ninguém sabe como se portar nesse tipo de situação. No fundo, o que eu vou trazer para vocês é dentro da minha área, que é a cirurgia do ombro, né? Que nós precisamos fazer uma prevenção de prováveis doenças que elas vão começar hoje por esse teletrabalho e que vão estourar em problemas um pouco mais à frente. Mas isso aí é também presente em todas as articulações. Por exemplo, a nossa coluna cervical, porque vai ficar abaixado na frente de uma tela, e todos nós agora estamos na frente de uma tela mais baixa. Outra coisa, nós usamos para dentro os ombros, né, para a gente poder digitar. No fundo, eu preciso fazer o fortalecimento disso aí para fora. Muito tempo sentado causa dores no joelho, dores na coluna lombar. Então, eu vou dar uma orientação de como nós podemos fazer tudo isso aí de uma forma melhor, né, para que a gente possa ter uma saúde musculoesquelética que, de uma forma indireta, o COVID vai causar problema depois, né? Então, eu vou mostrar para vocês
alguns slides para vocês terem noção dentro da cirurgia do ombro, mas isso se aplica às outras articulações também. Vou fazer o compartilhamento da minha tela aqui. Compartilhei. Vamos ver, ok. Muito bem. Vocês estão vendo? Estão vendo? Ok. Então, entenda essas doenças hoje, como é que elas estão. Então, no fundo, eu vou fazer um apanhado de orientações, o meu currículo já lido aí pelo nosso irmão, né, onde mais eu me dediquei na minha vida foi para a cirurgia de ombro e cotovelo. Então, a gente tem a parte de anatomia do ombro. Note que desde a época lá do século XV, o Leonardo da Vinci já vinha estudando, e ele falou uma das maiores verdades que nós, ortopedistas, podemos ter para nós, né? Que o corpo humano foi feito para o movimento. Então, isso é algo que não vai mudar. Nós estamos cada vez mais usando menos o nosso corpo. Por isso que a função de manter um mínimo de fortalecimento, manter um mínimo de equilíbrio entre os grupamentos musculares. É isso que a gente não entende hoje. Ou tem outros que entendem de uma outra forma. Não, eu vou só fazer movimento, vou fazer um estresse do corpo. E mesmo esses caras muito fortes, e vocês têm vídeos deles na internet, que praticam esporte de altíssimo rendimento, também terão um problema se não seguirem esses passos básicos que a gente vai apresentar. Hoje, nós temos que a anatomia do corpo humano, para quem queira ter um pouco aí de cultura, que o nosso querido Michelangelo pintou no teto da Capela Sistina, várias figuras anatômicas lá. E uma delas é o ombro. O ombro está representado nessa imagem aqui. Vocês conseguem ver minha seta? Conseguem ver a seta aqui? Ok. Então, ele tá nessa figura aqui, essa anatomia do ombro. Se a gente inverter esta figura aqui, eu vou ver que ela está presente, ó, lá no teto. E ele fez isso para outras articulações ortopédicas e também fez isso no coração. Então, ele escondeu essas figuras dentro da igreja, que era muito contra ter o estudo do corpo humano. Mas ele, já sabendo disso, ele escondeu essas figuras lá dentro. Procurem saber mais disso. E aqui eu acho que a gente tem que pôr aqui algumas figuras anatômicas que a gente vai mostrar que o ombro ele é composto de rotadores internos, são músculos que rodam para dentro, que nós temos um predomínio quando nós digitamos, quando nós comemos, quando nós utilizamos o corpo humano. Tem os músculos que levantam o braço e tem os músculos que rodam para fora. Esses é o que menos nós utilizamos hoje. No nosso carro automático, é tudo fechado para dentro, digitação, escrever. Então, esse desequilíbrio do corpo humano e no sentido de fechar, junto com o pescoço para frente, junto no membro inferior, fraqueza dos músculos que estendem o joelho, porque nós estamos constantemente sentados. Então, aplique todo esse conceito de rotadores internos, externos, extensores e flexores do joelho para todas as articulações do corpo. Então, a gente vai ver aqui, olha, que existe a doença do ombro quando existe o predomínio do rotador interno e o desequilíbrio para o rotador externo. Quando isso daí ocorre, eu vou ter o impacto da cabeça do húmero no arco acromial. Isso aí gera uma inflamação. É o vulgo bursite do ombro. Bursite do ombro quer dizer o que a gente chama de impacto do ombro. São aquelas dores do ombro que o indivíduo fica ali digitando e ele afirma que é essa digitação que causa e que vai causar doença do ombro, e não é uma verdade. No fundo, é uma ausência da ergonomia
do corpo, que vai causar o impacto, que vai causar o processo inflamatório da bursa, que vai causar a lesão do manguito rotador, que vai causar a ruptura do manguito rotador, e tudo isso pode ser prevenido em 82% dos casos, apenas com exercícios caseiros de fortalecimento que podem ser iniciados de preferência aos 40 anos ou menos. Aos 40 anos ou menos, preferencialmente, é quando eu tenho quase zero lesão. Se eu fizer os exercícios de fortalecimento do ombro, os exercícios de fortalecimento do joelho, exercícios de fortalecimento abdominal, para que eu não tenha problema nas costas, se eu iniciar isso aos 40 anos ou menos, eu evito procedimentos cirúrgicos em 82% dos indivíduos aos 70 anos de idade ou mais. É um estudo americano. E lá os caras são muito ligados nisso. Se eu vou ter um sinistro depois, eu preciso prevenir isso antes para não ter um custo futuro. Aprendi isso lá, inclusive com eles. Então, o ombro depende de rotadores para que eu tenha uma boa elevação do ombro. O ombro é completamente circundado por músculos. Os músculos precisam estar equilibrados. Esses que rodam para fora e esses que rodam para dentro. Isso evita o impacto do músculo principal, que é o músculo elevador do ombro, que eu já atendi alguns e dos nossos irmãos já no consultório, já para que a gente... Mas aí já numa fase de lesão, e tem como a gente reparar isso depois, mas vocês podem disseminar essa informação. Desculpa. Se existir o fortalecimento aos 40 anos ou menos, eu previno um futuro de lesão. E isso inclui o nosso teletrabalho. O indivíduo fica ali o tempo todo com fone de ouvido, digitando, e ele precisa, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, fazer fortalecimento de membro superior, fazer fortalecimento de membro inferior. Por quê? Porque o corpo vai gerar uma lesão no futuro. Uma outra imagem bastante importante, uma vista superior. A gente usa mais esse grupamento muscular do que o grupamento muscular que roda o braço para fora. Isso gera muito a lesão desse músculo chamado supraespinhal, que é o vulgo bursite do ombro do indivíduo dos 40 aos 60 anos de idade, que é quando ele vai começar a ter a lesão do manguito rotador, que vai soltar o tendão aos 70 anos de idade. Se eu fizer um fortalecimento abaixo dos 40, eu previno a saúde articular. E hoje a gente vê que o teletrabalho na postura não ergonômica está levando o indivíduo a justamente ao contrário. Aqui está a ação, e aqui que a gente vai ter o que a gente chama de impacto do ombro. É nessa região aqui que vão ocorrer as doenças, desde que os músculos não estejam coordenados. De novo, uma outra figura para vocês terem ideia, né, do que é isso aqui. São os músculos que rodam para fora, os músculos que rodam para dentro, e aqui que ocorrem as doenças do ombro frequentemente no consultório. Então, é o que a gente chama de impacto do ombro. Impacto do ombro é o nome correto da bursite, tendinite, da asa caída. Vários termos foram dados aí para doença do ombro, que é o que se chama de impacto. E todas, garanto, a maioria das doenças ortopédicas, não só do ombro, vem do desequilíbrio da musculatura periarticular. Então, as artroses, os envelhecimentos, eles vêm com um caráter genético, um caráter degenerativo, só que eles são precipitados pela ausência de movimento ou descoordenação das articulações. Isso aí a gente vai dividir em fases, e é nesse ponto que a gente tem que chegar, né? A fase primeira, a fase inicial, que é uma fase abaixo de 25 anos, esse número já aumentou para 40 anos, uma vez que a nossa expectativa de vida aumentou muito, e este ano, pelos estudos americanos, já nasceram os indivíduos
que, em sua maioria, passarão dos 100 anos. Eles nasceram esse ano aqui, eles vão ter uma vida de 100 anos. Então, por isso que a gente tem muito mais que essas fases aqui, talvez aumentem mais ainda, e talvez a gente tenha problemas ainda se nós não cuidarmos dos indivíduos precocemente. Então, é aquela dor do ombro, aquela limitação do ombro que se irradia para a parte do braço, às vezes para a parte do pescoço, peitoral, cansaço, fica difícil para manter a posição. Nesse momento que a gente tem que atuar, tá? Então, a gente vai identificar que isso aí é um processo inflamatório do ombro. Começo o tratamento com medicamento para melhorar a dor, fisioterapia para ajudar na melhora da dor, mas a cura estará no equilíbrio da musculatura, na coordenação da musculatura. Isso aí é muito difícil as pessoas se doutrinarem a fazer. A gente não tem ideia que é o mesmo que tomar água todo dia. Eu tenho que fazer o fortalecimento articular também, e todo dia, pelo menos, de alguma articulação do corpo. Se a gente não cuida daquela fase, a gente vai para um quadro, que é um quadro da segunda fase, que é quando eu já começo a ter um processo degenerativo, que é um processo de lesão do manguito. Isso aí ocorre aqui já a idade já aumentou dos 40 aos 60, então já começo a ter as lesões. Por quê? Porque a partir dos 40, 45 anos de idade, nós temos uma incapacidade de repor colágeno. Nós já começamos a ter ruga, nós já começamos a ter as marcas de expressão, mas isso não só fora, isso aí também dentro das articulações, e hoje sabemos, por estudos de biópsia, que eu fiz parte desse estudo também, da quantidade de colágeno que a gente acha nas cirurgias feitas com o passar da idade. Cada vez mais nós repomos menos colágeno, então isso também predispõe a um envelhecimento precoce já não, né? Que já passa a ser a partir dos 40 anos de idade, e se somado ao desequilíbrio das articulações, o negócio vai longe. Tá? Então, são dois itens que a gente vai abordar, isso aí para depois, as reposições do colágeno, mas principalmente o fator preventivo. O corpo humano foi feito por uma reposição de colágeno até os 40 anos, ele funciona muito bem, 40, 45. Depois disso, nós temos que ir lá e dar um estímulo nessas células de novo para que elas passem a produzir novamente o colágeno. Então, essa fase aqui é uma fase bastante importante, onde entram os exercícios de fortalecimento articular. E aí a gente vai falar da forma como a gente pode tratar, mas já inclui aqui, já não o aspecto preventivo, e sim o aspecto curativo. Se eu passo dessa fase, vai ser uma fase que vai ser uma fase de lesão, uma fase que dificilmente eu vou ter algum tipo de reparo, e aqui o número não é acima dos 40, e sim é acima dos 70, 65, 70, está aqui 40, porque é o estudo clássico do Dr. Nier, que ele fez na década de 50, e era essa a expectativa de vida, o indivíduo morria aos seus 50, 60 anos de idade. Hoje ele estaria abismado aí já com essa mudança de faixa etária, né? Para isso, o que foi que eu fiz? Então, o mínimo que nós temos que entender, tá? É que nós podemos fazer fortalecimentos e alongamentos das nossas articulações. Tá? Eu fiz isso aí já na forma de um site, eu dou isso para o meu paciente e tem um site escrito no meu cartão, junto também com uma imagem de QR Code, onde ele pode abrir isso aqui no computador da casa dele, ele pode imprimir, ele pode fazer da forma como ele quiser, que são exercícios de coordenação, de fortalecimento dos ombros para serem feitos em casa, são exercícios caseiros. Aqui diz como é que se faz, mas principalmente eu quero focar com vocês o quê? Que eu preciso fortalecer os dois tipos de grupamentos musculares, aquele que faz o movimento e aquele que se opõe a ele. Então, nós temos que fazer isso para todas as articulações, e a gente esquece de fazer, que é o nosso aquecimento de academia, só que a gente só faz isso lá. Hoje, nós estamos enfiados em casa e nós temos que fazer isso em casa.
Esse site aqui tem justamente esse propósito de que seja feito um equilíbrio muscular, seja feita uma coordenação muscular com auxílio de borrachas, com auxílio de pesos pequenos, coisas bem caseiras, onde você vai sistematicamente fazer o equilíbrio muscular envolvendo algumas atividades de alongamento. Então, isso hoje eu vejo que já começou, né? Indivíduos muito jovens, eu estou lá no meu teletrabalho e estou com dor no ombro porque eu estou digitando muito. Não tem nenhum artigo científico hoje no mundo que mostra que existe lesão por esforço repetitivo no membro superior. Nenhum. Isso aí é coisa de América Latina e África. Hoje, Estados Unidos, Europa, China, ninguém provou que digitação causa doença músculo-esquelética. Tá, ok? Não tem artigo nenhum. Pode procurar em várias literaturas, já fiz parte de bancas para juízes buscando o que? Literatura, e não tem. No fundo, o que é? Uma ergonomia errada que causa o problema que virá depois. Aí sim eu concordo. Mas eu estou pegando vários indivíduos jovens que já vêm com dor no ombro. Na hora que você mostra para ele que o problema não é o que ele está fazendo, e sim ele que não está se corrigindo, a coisa muda de figura. Então, esses exercícios, essa forma de tratamento estão nesses sites aí que eu posso disponibilizar para vocês. Vocês podem também anotar. Esses dois primeiros aqui falam sobre as doenças do ombro. O segundo é justamente os sites que eu mostrei sobre o reequilíbrio muscular do membro superior. E o último aqui é para o membro inferior, que ele vai se aplicar para coxa, tornozelo e para a coluna lombar. Esses sites envolvem os exercícios de forma caseira, tem vídeos mostrando execuções, né? Uma vez que hoje a gente não tem mais um personal acompanhando a gente. A minha recomendação é que seja feita de 2 a 3 vezes por semana, tá? As atividades de membro superior. Não junto no dia você faz o membro inferior, você alterna o dia, você faz exercícios de membro superior, na segunda, membro inferior terça, membro superior quarta, na outra semana inverte. São coisas bem caseiras, fáceis de fazer, e elas certamente prevenirão, estudos americanos também, 82% das complicações ortopédicas que virão no futuro. E uma vez que a gente não vai mais viver 70, 80, talvez 90, 100 anos, a gente vai ter que encarar esse tipo de alteração daqui em diante. E eu tô vendo que o COVID especificamente, né, não o indivíduo que teve a doença, mas a doença COVID mundo, trouxe uma nova realidade que as patologias virão de uma outra forma. Quer dizer, da mesma forma, só que nós não estamos prevenindo como isso virá. Então, agora, com essa história do ficar em casa, as coisas vão ter que mudar. Nós vamos ter que ter disciplina para cuidar da gente também. Obrigado. Estou disponível para dúvidas no que eu puder ajudar aí nas questões que vocês possam ter sobre esse assunto aí. Aliás, com relação à doença COVID, né? A gente tem muito disso aí do indivíduo que pega formas leves do COVID, ou então até formas graves do COVID. O COVID, ele tem uma grande predileção pelo sistema neurológico, né? Os nossos irmãos aí médicos sabem disso, né? Que o sistema neurológico está sendo muito acometido. E isso não é só o que está aqui dentro da cabeça, são os nervos mesmo. E quando eu tenho comprometimento viral do nervo, eu tenho comprometimento do músculo, porque o músculo que não tem uma boa inervação, ele não funciona direito. Então, a gente vem notando, no pós-Covid, muita incidência de dores articulares, e que não são propriamente próprias do Covid, porque a própria infecção já foi embora.
Isso vem meses depois, porque o indivíduo perdeu o que a gente chama de massa magra, ele perdeu músculo, então ele acentuou esse desequilíbrio muscular. Isso piorou. Então, a infecção tem os seus problemas agudos e presentes durante a infecção, porém, isso aí se estende na forma que a gente chama de sequelas, e as sequelas ortopédicas, graças a Deus, não são as mais evidentes, não é isso que o indivíduo chega no consultório, mas muito disso eu já estou pegando, que é a perda de massa magra, que é a perda do equilíbrio muscular, e que nós vamos simplesmente tratar com reequilíbrio muscular novamente. Ok? Bom, eu estou disponível para aquilo que vocês possam ter dúvida, no que eu puder ajudá-los aí, eu estou à sua disposição. Deixa eu melhorar o meu compartilhamento aqui. E como é que eu faço para descompartilhar? Interrompi, pronto. Feito? Muito bom. O que eu puder ajudá-los aí em dúvidas que vocês possam ter. Mas lembre-se assim, o corpo humano foi feito para o movimento e a gente não tem noção disso daí. A gente está cada vez mais ficando imobilizado em casa ou então na nossa estação de trabalho aí, que às vezes não é ergonomicamente adequada, mas é isso que a gente tem que fazer hoje, né? Mas se a gente lembrar que eu posso prevenir doenças futuras, eu acho que é uma ideia boa, né? Para avisar os participantes, já está permitido abrir o próprio microfone para fazer perguntas. Alguém gostaria de fazer? Nara, Pois não. perdão. Pois não. Perdão, Carlinhos, você, depois eu falo. Pode ir Por favor, tranquilo. por favor. Por favor. Nara, uma curiosidade minha. Você, como médico da área de ortopedia, o quanto você consegue, ou se você consegue plenamente, fazer uma consulta hoje e reeducar ou educar a pessoa que está te consultando a fazer esses exercícios de uma forma remota, assim, sem o contato do doutor, né, no caso você e o paciente. Isso é possível? Como é que está isso? Isso é sim possível, mas a gente estava até discutindo um pouquinho antes de começar, um pouquinho antes das 8h30, né? Que ainda a teleconsulta, para minha especialidade, a ausência do exame clínico, a ausência de eu examinar o próprio indivíduo, examinar o ombro, examinar o joelho, eu posso errar muito o diagnóstico. Um outro dado que a gente não sabe, que as doenças do ombro hoje, elas são em 70% não dele. 70% da queixa de ombro que pode ser um reflexo na frente, ela é uma irradiação da cervical. Outra coisa, ela pode ser, sabe o que pode dar dor no ombro? Vesícula, cálculo de vesícula e dá dor no ombro. Na hora que eu palpo a barriga, o indivíduo pula, quer dizer, ele tá com dor no ombro, mas tá com a barriga desse tamanho, porque ele está tendo uma crise de vesícula. E se eu estou à distância, eu não estou vendo. Então, realmente, nós vamos ter que nos adequar a esse tipo de conduta. Lógico, se eu pedir para ele fazer algo sem vê-lo, talvez ele não fique tão bom. Aí eu já sei, pô, errei, né? Errei, mas também tenho direito disso, uma vez que eu estou longe dele, né? Mas eu acho que isso aí vai ser muito... Nós vamos ter que nos adaptar. Depois, uma vez que eu já fiz o diagnóstico, já fiz a orientação, o índice de adesão nesse tipo de exercício, nesse tipo de conduta do ombro, nos meus estudos, que eu já fiz esse tipo de levantamento e já publiquei, foi 86% dos indivíduos gostam de fazer e fazem os exercícios por ombro e melhoram da patologia. Então, tem um alto índice de adesão ao tratamento. Ao passo que na fisioterapia, isso aí gira em torno de 30%. Uma vez que ele tem que ir, ele tem que voltar, ele tem que marcar horário. Não estou aqui para substituir fisioterapeuta, não. Porque um pós-operatório de ombro, eu quero o quê? O próprio fisioterapeuta. Mas para eu prevenir, no sentido de prevenção,
esse item eu acho que o site ajudou bastante. Muito bom, parabéns, obrigado. Obrigado, querido. Obrigado pela... Venerável, o irmão Madri está pedindo a palavra, Madri. irmão Madri. Por favor. Eu acho Márcio, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Então, eu sou teu paciente e estou fazendo esses exercícios, né? Pois é. Você me fez... Você tá sofrendo. Eu estou com 50% melhor. Já mexo o braço, olha lá. Já mexe o braço aqui, né? Tô super Já consigo, feliz. já Levantar consigo cortar o bife. Mas realmente deu uma melhorada o exercício. Melhorou você, melhorou também o nosso irmão Aidar também melhorou bastante. Imagina, Aidar, e na sua idade, fazer um procedimento cirúrgico nessa fase da vida. Não, ele, ó, olha lá, ele tá lá, exercício de ombro, fortalecimento, é isso aí, ué, não tem jeito não. É um gurizinho. O Madri gostaria de fazer alguma pergunta. Madri, você está com a palavra, por favor. Muito obrigado, venerável mestre. Meus irmãos, nada acontece por acaso. Gratidão para a loja, gratidão ao irmão Márcio. O momento veio assim a calhar, né? Eu estou com um problema no meu ombro direito. Desde a pandemia, parou as viagens, parou tudo. É só computador, mesa mal, ergonomia mal, pouco exercício. Né? E você veio assim no momento certo, na hora certa, irmão Márcio, que um beijo. A teleconsulta Não, a conversa valeu muito, mas vocês não sabem como estão me ajudando. E assim, com o testemunho de todos os irmãos, eu queria retribuir, irmão Márcio, essa tua noite. Eu tenho esse site PMT3, que tem todas as 7.680 lojas do Brasil, né, e agora está colocando no mundo. Então, sem compromisso nenhum, eu queria permissão para colocar a tua logomarca e o teu site para divulgar para os irmãos esse contato, tá? Isso aí é aberto, ele é o protocolo da Harvard Medical School, isso aí é entregue quando o caso não é cirúrgico. O meu orientador lá já dava esses exercícios na mão do paciente com kit de borracha e bastãozinho. Fulano, não é cirúrgico, não é comigo, o problema é teu. Entre aspas, é isso aí. Eu sou cirurgião. Então, você vai se prevenir, você vai... Na hora que romper, e se romper, você vem falar comigo. Isso aí é aberto, uma cópia que pode ser circulada, você pode imprimir em PDF, por favor, meu irmão. Eu vou deixar meu contato no chat, eu vou depois pedir teu contato. Né? Meus irmãos, eu falei da minha loja, a minha loja, a União de Trabalho Segunda, é no Oriente de Silveira Martins, ao lado de Santa Maria. Ali. Eu moro em Cachoeira e Candelária. Eu estou há 1 ano em Candelária, aqui, que é o apartamento da minha esposa, com a pandemia, porque eu não estou viajando. Uhum. E na minha loja temos o irmão Manuel Rocha. Ele tem um monte de nome no meio, mas eu vou explicar. Manuel Rocha. Ele é um dos grandes especialistas em joelho do Rio Grande do Sul. Então, depois eu quero até fazer essa ponte entre vocês aí, tá? Excelente. E vou deixar meu contato aí e eu vou ter que me retirar e eu vou deixar para os irmãos dizer que assim, eu estou de pé e a ordem a todos os irmãos e as cunhadas aqui presentes, tá? Eu vou deixar meu contato, vou deixar o site aqui, a maioria já me conhece, né? Cuidado que tem um grupo fazendo um WhatsApp falso com a minha foto, dizendo que é o Madri e pedindo dados, né? Então, tomem cuidado com esse golpe e dizer aos irmãos assim, parabéns para a loja, parabéns para os irmãos e, novamente, eu agradeço. Foi a luva, assim, foi perfeito, assim, o momento, tá? Muito obrigado, meus irmãos. Sucesso, tá? Obrigado. Obrigado, irmãos. Alguém mais gostaria de fazer perguntas, por favor? Cosonara, você pouco citou o tratamento cirúrgico. É o caminho? Citou, né? Mas é o caminho, né? Principalmente nos atletas, se eu não me engano, a maioria... Principalmente atletas. Joga vôlei, futebol mesmo. E você sabe que isso aí também mudou, né? Hoje, nós temos, nesta fase da lesão parcial, que a gente fazia cirurgia até 2014, 15, né? Nós passamos a usar o ácido hialurônico. Ouviu dizer? Estética, a mulherada, coloca, tal. No fundo, a ação dele é para estimular a formação do colágeno das articulações. Mas alguém fazendo as infiltrações de joelho errou e injetou isso perijoelho.
e os tendões que haviam em volta do joelho melhoraram. Errou o ácido e injetou fora do joelho. Errou? Bom, mas isso aí tudo deu um bom resultado para os tendões do joelho. Então, nós estamos hoje utilizando, já em bula, já consta em bula, as injeções, as infiltrações com ácido hialurônico dentro do ombro para prevenir a lesão parcial, para evitar que isso progrida e para depois. O Fernandão sabe disso daí, né, Fernandão? O Fernandão fez lá comigo, lá no consultório, algumas injeções do ácido hialurônico com o intuito de a gente parar a evolução da doença mecânica. Então, assim, o que a gente tinha antes era rompeu, reinseriu. Vai romper, reinsere, a gente está agora com o que se chama de terapia biológica. Então, agora nós vamos estimular o corpo a dar uma resposta, a dar uma melhora do quadro do estímulo celular. Então, ainda assim, o índice cirúrgico reduz mais ainda. Então, agora entra os exercícios, a terapia por fisioterapia, e também por medicamentos de oral, e também o uso de ácido hialurônico para depois chegar numa fase cirúrgica. Então, mesmo nos atletas, o que era uma indicação cirúrgica precisa, hoje a gente previne o que vai estourar depois. Então, foi uma excelente pergunta, né? Que isso aí só veio para a gente em 2014 e 2015, na especialidade de ombro. Já existia em 2009, quando o ácido chegou no Brasil para as articulações do joelho. Mas isso, no ombro, nós já estamos fazendo com excelentes resultados. Zonara, Fala, dá para Sérgio. falar? Lógico. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Zonara, orientando como você me fez aos amigos e irmãos, melhorei muito também com aquele elástico, a borracha, se amarra, explicar para eles amarrar numa maçaneta, explicar, fazer para fora, para ver para dentro. Olha, uma melhora fantástica para quem não tem uma oportunidade de fazer, vamos dizer, alguma coisa diferente. Sim. Vale a pena, é uma atividade muito boa. Muito boa. Estou muito bem. Até preventivos e também, no seu caso, curativo, né? Porque o seu caso não era um caso cirúrgico. Não era um caso cirúrgico. E às vezes a gente fazia até cirurgia porque não estava melhorando. Até a gente entender que existe algo que possa ser feito antes. Fiquei bom, estou bom. Mas precisa fazer sempre. Exatamente isso. Como o carro, a cada 10 mil quilômetros, alinhamento e balanceamento, meu. Não tem jeito, não. Melhora um dia, vai... É isso aí. Estou bem. A hiperuricemia tem influência em alguma dessas fases? Como? Uricemia, o ácido úrico. Não tem. Não tem. Nas doenças tendíneas, não tem. Tem nas doenças da bainha do tendão. E que hoje também nós estamos fazendo muitas infiltrações com ácido hialurônico também. Então aquela famosa gota, né? A gota que tinha antigamente e tudo mais, nós estamos o quê? Tratando isso aí com ácido hialurônico, evitando o procedimento cirúrgico. Por quê? Porque a cicatrização do procedimento cirúrgico vem de novo o depósito dos cristais de ácido úrico em cima disso. Então, no fundo, eu estou gerando um problema que eu estou empurrando, na verdade. Eu não estou tratando biologicamente. Ok. Márcio. Diga. Oi. Tudo bem? Tudo. Eu? Ô, doutor. Aqui. Oi, você tá bom, queridão? Não dá para fazer teleconsulta assim, viu? Bota uma lanterna. Não sabe nem onde é. Pois é. Ô, Márcio, fala uma coisa. Até sobre, não só a respeito do ombro, mas numa perspectiva de doença musculoesquelética de forma geral, como é que está atualmente o estado da arte da acupuntura como terapêutica? Você costuma indicar, você indica para doença aguda, você indica para doença crônica? Onde que ela se insere
dos seus rolos de tratamento? Hoje a gente vê o quê? Que virou uma especialidade quando eu fiz a residência, né? Foi o primeiro ano que ela virou uma especialidade médica, a acupuntura, né? E hoje a gente sabe, e a gente tinha aquele conceito antigo de que era algo só para dor crônica, só para dor que era algo que era a longo prazo e tudo mais, não. Então, a gente já inseriu isso aí no pronto atendimento de acupuntura. Nós temos isso aí lá na nossa clínica, sabia? Um atendimento de urgência, um pronto-socorro de acupuntura. Então, o indivíduo chega lá com uma dor ciática, uma dor no ombro, uma burkite do ombro, ele já vai o quê? Tomar uma infiltração do ombro e depois ele já desce já para fazer acupuntura com a gente. Então, hoje, em termos de alívio de dor, alívio de dor e de doenças não anatômicas, a gente está usando muito, demais. O nosso volume de atendimento de acupuntura na clínica hoje chega a 2.000 pacientes por mês. Só para você ter uma ideia. E de pronto atendimento chega a 100 pacientes por mês, o que é muita coisa. Então, a gente tem usado bastante mesmo. Bom, Márcio. Diga. Boa noite, eu Flávio, sou de Americana, São Paulo. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Já que comentaram sobre a acupuntura... Perfeito. Eu queria saber qual é sobre a ozonioterapia. Eu fiz uma época no ombro da coluna, então assim, eu senti alguma melhora, mas eu tive que parar porque eu tive problemas cardíacos e tal, então eu parei, né? Não foi decorrente da ozonioterapia, mas eu fiz, né, um tratamento com ozonioterapia, eu senti uma melhora. Mas depois houve um monte de conversas, teve uns conflitos, algumas coisas sobre isso aí. Ainda tem? Ainda tem. Não é uma técnica reprodutível. Quando ela é feita, e ela é feita com ozônio nos pontos de acupuntura, e aí entra o que o nosso irmão Marcucci falou, né? Se eu faço ozônio num ponto de acupuntura, eu vou ter o alívio da dor. Mas se eu fizer um estímulo com uma agulha, vai ser igual, com ozônio vai ser igual, com a moxa vai ser igual, com a ventosa vai ser igual. Então, o uso especificamente do ozônio em pontos do corpo, não existe nenhum artigo que mostre que se eu estimular com oxigênio, ou ozônio, ou o soro fisiológico, eu vou ter o mesmo efeito. Então, ele não é uma técnica reprodutível. Ok? Eu sempre achei aquele assim, do ozônio na pele, subcutâneo, que não sei o que, pouquinha coisa. Eu sempre fiquei meio assim, né? Pois é, e assim, no fundo, assim, nada se esconde da medicina, não. Nem para o bom e nem para o ruim. Sempre vão ter artigos, sempre vão ter estudos mostrando. Os nossos colegas médicos sabem, né? Que quando sai um artigo falando muito bem de um item, você pega esse artigo e você joga fora. E falando muito mal também. Então, você vai ter que ver isso ao longo do tempo, como é que isso se comporta. Mas parece não. Os estudos de longa data, os estudos chamados prospectivos, mostraram que o ozônio deu resultado quando feito nos pontos de acupuntura, provavelmente por um acupunturista que usou o ozônio para fazer. Então, aí, ok. Ok. Muito obrigado, irmão. Ok? Muito obrigado. Imagina. O Hermes, o site do Cesso, o de microfone está acesso, está dando acho que um pouco de interferência na comunicação e com o Cozonara. Acho que é o único que estava aberto. Vamos ver se... Vamos lá. Obrigado, Maurinho. Cozonara, será que você podia falar alguma coisa sobre esse estímulo do colágeno, por favor? O estímulo do colágeno, tá? A gente sabe hoje que o corpo humano era só para durar 40 anos, né? 40, 45 anos. Então, o nosso colágeno é a nossa estrutura, é o nosso
ferro na nossa estrutura. Quando isso daí afrouxa, a estrutura cai. Então, eu preciso da orientação do ferro na laje, na parede, no vigamento, só que a gente continua produzindo, só que a orientação dele, que é uma orientação de estrutura, a partir de um dado momento, ele passa a ser algo que se enovela. E aí a estrutura fica mais frouxa. E aí eu vou ter o que a gente chama de artrose, quando isso ocorre nas articulações, que a nossa cartilagem fica mais mole, ela fica menos reposta, e quando a gente repõe, ela é de uma qualidade ruim. 1. 2, a gente já começa a ter ruga, a nossa estrutura elástica começa a cair. Por quê? Colágeno de pele. Existem 28 tipos de colágenos, mas os estímulos são feitos em 2 principais tipos dele. A mesma coisa ocorre nos nossos tendões, com as orientações de força, elas acabam ficando enoveladas. Então, quando eu dou um estimulador do colágeno, que é um colágeno não hidrolisado, que é o de uso articular, via oral. Quando eu dou uma glicosamina e condroitina, que é o Condroflex, o Artrolive, eu vou dar comida para essas células. Quando eu dou esse duplo estímulo, eu estimulo as articulações a reproduzirem, a fazer de novo um colágeno de boa qualidade. Para os nossos tendões, o uso via oral, ele ainda não é algo que está sendo bom. Tá? Então, nós utilizamos o ácido hialurônico, e aí sim tem que ser feita de forma injetável. Tá? Então, nós injetamos isso aí no ombro, nós injetamos no tendão do joelho, e não dentro do joelho, e no tendão de Aquiles, para quê? Para que essa orientação volte a ser de novo uma orientação fluida. Isso aí melhora em 70% o que estava ruim. Óbvio que algumas células não conseguem responder. E quanto mais velho o indivíduo, menos eu tenho resposta. Por isso que o tratamento preventivo primeiro, depois veio o tratamento biológico, enquanto eu tenho ainda biologia para responder. Então, hoje é o grande bafafá aí, em termos de falar sobre as nossas novas terapias, que se chama terapia biológica. Colágeno via oral, para as articulações, e o ácido hialurônico para a reposição dos nossos tendões e das nossas bainhas também. Isso, a gente já faz isso hoje no Brasil. Aliás, é o segundo país que mais faz isso no mundo. Primeiro é França, depois é Brasil. Só para vocês terem uma ideia do quanto a gente está longe nesse tipo de uso aí. Venerável, o irmão Eidar está querendo falar, só que tem que abrir o microfone, Eidar. Obrigado, Arminho. Boa noite a todos. Márcio, só porque você fique satisfeito, aquele exercício dos elásticos vai fazer 1 ano no mês que vem. Olha aí. Quero que você saiba que a força que eu tenho no braço esquerdo é a mesma que eu tenho no direito. E com lesão do músculo que ergue o ombro. Detalhe, né? Você lembra, né? E com lesão. Então, que mesmo assim dá resultado. Eu endosso o que você falou, com certeza, embora não tenha conhecimento profissional, claro, mas pela experiência dos exercícios com os elásticos, sim, é realmente fantástico. Sim. Eu comecei a sentir as melhoras, demorou um pouquinho, como você falou, calma, mantenha os exercícios e tudo mais. Foi uns 3 a 4 meses, mas daí para frente foi uma maravilha. O mais difícil era aquela abertura... Que é o para fora, que eu sempre falo que é o mais difícil. Na hora que ele virar fácil, você está curado. Você lembra que eu falava, eu posso ajudar com a mão? Pode ajudar.
Pode ajudar, pode Não, eu ajudar. comecei a ajudar com a mão, mas aí, depois, no 5º mês, quando você O falou, cérebro entende. vai demorar 4 meses ainda. Lembra? O cérebro entende. O cérebro entende quando você ajuda. Entende isso. Mas, olha, parabéns, porque eu sou um exemplo vivo. É. Com 92, hein, meu amigo? Pois é, 92 anos você está aí ainda. E a nossa expectativa de vida não pode ser baixa, não, olhando você, né? Graças à minha academia. Obrigado. Um abraço. Depois dessa, você pode aumentar o preço da consulta já, viu? Eu estou pensando nisso, viu? Vou ver se eu aceito até dividir em dois cartões, né, na maquininha, lá, de repente. Alguém mais, por favor? Eu queria perguntar, posso? Pode. Opa! Diga, mano. Doutor, nós começamos no ombro, depois fomos até o tendão, né? E chegamos ali, vamos chegar no tornozelo, que é o nosso o questionamento meu. Uma pessoa que sofreu um acidente, que torceu, né, o tendão aqui no tornozelo, logicamente, ainda mais na faixa dos 50 anos, tem uma dificuldade de recuperação, tem um certo tempo, né? Agora, a pergunta é, como esse ácido que você falou, é o hialurônico, uma coisa assim, né? Pois é. É possível ter uma estimativa de um tratamento bem feito e que tenha uma resposta do próprio organismo da pessoa, digamos assim, de uma forma satisfatória? Digamos, esse tratamento é uma aplicação, 2, 3, 6 meses, 1 ano. É possível dimensionar isso para que você fale, olha, para que tenha um retorno eficaz da recuperação, digamos, vamos dizer assim, efetiva realmente da lesão. É possível falar algo nesse sentido? Sim. Existe um estudo clássico sobre isso daí, tá? Indivíduo do beisebol, onde foi feito isso daí, fizeram o seguinte: no dia do entorse foi feito e foi feita uma ressonância magnética que se detectou uma lesão completa do ligamento do tornozelo. Ponto. No mesmo dia foi feita a primeira aplicação de ácido hialurônico. 15 dias depois foi feita a segunda aplicação. Com 21 dias do entorse, o indivíduo já estava jogando. 21 dias do entorse, com 2 aplicações com intervalo de 2 semanas. 50 anos, paciente sedentário, entorse de um lado só, inchou muito, ficou roxo e tal. Se nós fizermos o ácido em até 3 meses do entorse, com 2 aplicações, o índice de melhora depois de 1 mês da última é extremamente satisfatório. Extremamente satisfatório. Então, isso aí veio hoje para mudar o que a gente pensava antes de fazer uma reconstrução ligamentar, de fazer uma reparação de cápsula e tudo mais. No indivíduo atleta, já mudou. E no indivíduo não atleta, o resultado é estourado de bom. É muito bom. E hoje, isso aí consta em bula. Então, os convênios, as operadoras de saúde cobrem sim o tratamento, porque consta em bula e consta com artigo científico de melhora. Certo. Bom, ocorreu na família, né? No caso, a minha namorada, a gente viajou, fomos passear e ela realmente caiu do trator, né? E torceu o tornozelo. E o que me admirou... Né? Que passei o trator, bom, o cara é um trator, mas tá bom, né? Então tem um passeio que merece. Depois de quase 2 anos, o que me chamou a atenção, ela tem um plano médico, tudo, é que depois de quase 2 anos, é que um dos médicos, né, pediu para fazer a aplicação. Eu estou supondo que seja esse ácido, né? Provavelmente demorou sim. tanto. Provavelmente sim. Mas aí que tá. Não é um consenso hoje. Isso assim veio assim chegando agora na nossa literatura, agora na nossa prática. Eu faço isso já há muitos anos. Já faço isso há muito tempo. No Brasil,
Ainda está, mas alguém já teve a ideia e vai fazer sim. E você vai ver o resultado disso após um mês da última aplicação. Vai ser excelente. Muito obrigado, hein? Cuidado com o ator aí, estou preocupado. E parabéns pela palestra, nota Imagina, 10. É isso, imagina, prazer. Alguém mais, por favor? Irmão Caetano está pedindo a palavra lá. Caetano? Márcio, Caetano. Você está sem som. Eu não sei se eu não capturei direito o que você disse há poucos instantes. Eu quero voltar ao colágeno um pouquinho. Colágeno, perfeito. Certo. Acho que eu não capturei direito o que você falou do colágeno. Qual é a diferença que existe entre o colágeno hidrolisado e o não hidrolisado? E qual é os efeitos de cada um no organismo da gente? A ação de cada um. E assim, quando a gente fala em colágeno, você pensa num saco de coisas. Isso aí não é uma dúvida só sua, não, viu, Caetano? Eu falo isso aí palestra para médicos que vão descobrir que existem dois tipos, né? Que a gente prescreve colágeno, toma lá um colágeno e tal. O hidrolisado é aquele que já vem quebrado, como o próprio nome diz, então já vem pronto para o corpo utilizar. Então, ele vai ter a principal indicação dele, e até o volume de consumo vai ser um envelope, um volume de pó, né? Pronto para isso, né? Que ele vai agir muito mais em cabelo, pele, e ele vai ter uma baixa ação na articulação. Uma baixa, então é o colágeno tipo 3. Colágeno tipo 1, que é aquele que eu vou utilizar, que é o não hidrolisado. E por que ele tem que ser não hidrolisado? Porque ele vai fazer um efeito imunológico na articulação. Então, ele vai permitir que a articulação desinflame antes da ação do que eu vou dar, que é a glicosamina e condroitina, que é uma forma prévia, antes de qualquer tipo do colágeno. Como é que eu posso falar? É a nossa matéria-prima do colágeno, que é um pó de glicosamina e condroitina. Então, o não hidrolisado permite a ação do resto dos componentes. Então, né, ele tem uma função facilitadora e imunológica. Então, na hora que você vai consumir, precisa saber para que finalidade isso vai. Tá? Se é para uma articulação, é o não hidrolisado. Se é para pele, cabelo, unha, é o hidrolisado, que tem uma ação muito melhor. Ele tem também uma ação articular no indivíduo muito jovem, os seus 20 ou 30 anos de idade. Mas aí o cara não vai ter também uma doença articular, né? Então, a gente vai agir aí muito depois. Mas essa tua dúvida, Caetano, é muito frequente em médico que tem uma experiência enorme no assunto e não sabe a diferença entre eles. Tá? Porque eu perguntei, mas pelo seguinte, meu médico, um reumatologista, ele me recomendou um colágeno no passado. Sim. E eu, então, fui ver os preços do colágeno e achei preços absurdamente altos, né? Perfeito, é isso e mesmo. eu peguei, como tinha uma receita, eu fui num colágeno que era, como chama, esse remédio que substitui a marca, genérico. Genérico, similar ou algo do tipo, né? E eu fui num genérico e comprei. Bom, passado um mês, não senti efeito nenhum daquele troço lá, e aí voltei na consulta e falei para ele, olha, eu comprei esse similar aqui da receita, porque o que você me receitou era muito caro. É caro. Ele pegou e falou assim, mas você pegou tudo errado, ele falou, porque eu te recomendei um colágeno não hidrolisado e você tomou o colágeno hidrolisado. Pois é. Certo? E então, na hora eu perguntei para ele, né? A diferença entre um e outro, e agora entendi.
Agora entendi por quê. O problema que eu tinha era ósseo mesmo, de articulação. Imunológica, é isso mesmo. Um é para articulação e o outro não é. Assim, a grosso modo falando, né, existem algumas particularidades de um e outro, mas não há uma e não tem como confundir, né? Para nós médicos não tem como confundir. Sei. Bem, mas a gente não é médico. Muito obrigado, Márcio. Qualquer coisa você me manda, né, meu? Alguém mais, por favor? Rita, você está por aí? Você quer fazer alguma pergunta para o Cozonara? Rita? Oi, Carlinhos, tudo bom? Tudo. Olha, pergunta exatamente não, mas eu queria fazer um comentário de uma coisa que aconteceu comigo. Você que me conhece bastante tempo, sabe que eu fiquei afastada do serviço por 7 meses. Eu voltei a trabalhar em outubro, né? E ele fala muito sobre a gente estar vivendo um mundo agora em que as pessoas, ao invés de estarem se movimentando, elas estão parando cada vez mais de se movimentar. Eu sou uma pessoa totalmente sedentária, mas parando de trabalhar e ficando em casa, eu me tornei muito mais sedentária. E eu tinha dor no corpo inteiro. Não era uma dor na perna, uma dor no joelho, uma dor... Era o corpo inteiro que doía. Eu fiquei mais ou menos 1 mês com essa dor. Isso. E eu percebi que começou a acontecer quando eu parei de trabalhar. Eu fiquei em casa logo no começo da pandemia, eu fiz uma compra gigantesca para não ter que sair de casa para nada, morrendo de medo. E aí me senti ótima, nossa, tá tudo bem, estou em casa depois de uns tempos, mas o corpo inteiro, até o cabelo doía. Eu falei, meu Deus, só pode ser a total falta de nem andar. E sabe por que disso daí? Porque quando a gente faz o movimento, quando nós usamos as nossas fibras musculares de uma forma mínima, então até de uma forma intensa, nós geramos as endorfinas. As endorfinas são hormônios de pequena quantidade, né? São assim, como se fossem pequenas morfinas, né? Endorfinas pelo corpo, tá? Por isso que os indivíduos que fazem uma atividade extremamente solicitada, com altas cargas, altíssimo rendimento, acabam ficando viciados nisso. Eles ficam viciados em fazer o excesso da atividade. No fundo, ele está indo bem na cabeça, só que a endorfina é aquilo que deixa ele dependente do assunto. E se você não faz absolutamente nada, você não produz nada de endorfina. Então, aí você entra num quadro que a gente chama de fibromialgia. Isso, exatamente. É o quadro fibromiálgico que, quando não tem uma outra causa, ele acaba sendo uma doença. Mas a maioria não é. A maioria é uma inatividade, parou, vinha fazendo muito e não fez. Esses indivíduos de altíssimo rendimento passam por isso quando sofrem lesões. Então, eles doem tudo, porque cai a endorfina dele. Então, a explicação aí um pouco endógena disso tem a ver com a produção das endorfinas. Muito bem. Não sabia disso aí, tá vendo? Super importante. Por isso que o principal... O corpo humano não foi feito para imobilização, para a gente ficar parado. Não foi feito. Foi feito para... Foi feito mesmo. Foi feito. Falou. Obrigada, viu? Imagina, prazer. Obrigado, Rita. Obrigada, Carlinhos. Alguém mais, por favor? Um de cada vez, hein? Ó, hein? Obrigado. Marquinho. Cabelo. Por favor, o Rubens gostaria de falar. Por favor, está com a palavra. Buenas noches, mis queridos hermanos. Soy Rubén Olmedo, de Asunción, Paraguay. Opa, prazer. Un placer estar con ustedes. Surgió la visita y vi que era un convite abierto para todos. Y yo soy arquitecto, ¿verdad? Pero casualmente también soy preparador físico de alta competencia, ¿verdad? Hice un pequeño curso
Y entonces me quedé encantado con lo que se estaba hablando, ¿verdad? Entonces uno sabe las tecnologías de punta también que se están usando en Brasil, que es un país de referencia, sabemos, en la medicina. Así que muchísimas gracias por la luz de esta noche, mi querido doctor Márcio Eduardo Cozzonara. Un placer. Muchas gracias a las ilustres autoridades de la augusta y respetable Logia Simbólica Luz do Occidente, número 815. Muchísimas gracias. Y gracias por la luz a todos y saludos, mis hermanos. Quería dar un poquito mi voz, mi agradecimiento. Muito obrigado. Obrigado. Caetano. Alguém mais? Caetano, gostaria de falar? Não, Carlinhos, estou aguardando, deixando que os irmãos falem aí, e outros participantes que falem também. Eu estou vendo que tem muitas pessoas que não falaram nada, e Bastelli não falou nada, nós temos pessoal, convidados do Aldino, que estão presentes aqui. O Reguinho está querendo falar, Carlinhos. Por favor, Manuel Rodrigues também. Manuel, por favor. Cozzonara, só assim, mais para agradecer aí a sua dedicação aí de estar falando com a gente aí, você falando aí e eu me olhando, eu estou aqui totalmente errado, sentado errado, na cadeira errada, posição errada. Aí, e assim, abaixado, ó. Por sorte eu não trabalho todo dia aqui, né? Mas minha filha fica usando aqui essa sala, assim, né? Então, mas a gente tem um total descuido com isso, né? Assim, a gente acaba se entrando na profissão, entrando no trabalho e esquecendo um pouquinho do nosso preparo. Fechado, pescoço. Você falando fechado e eu puxando os ombros para trás aqui, porque assim, na verdade é a posição que a gente fica. É a posição que a gente deveria, né? E travar a escápula, pescoço, olhar no horizonte, porém fica aqui, monitor para baixo, computador, a luz está ruim, aquela situação toda, é ruim mesmo. E é isso que virá depois, quer dizer, nós vamos entender isso tudo depois. E eu sei. Depois eu acabo marcando uma consulta só para a gente poder fazer uma olhada, dar uma olhada também na coluna. Isso é econômico. Isso. Mas daí não é consulta, aí sim eu vou aí passar nas brincadeiras. Então, só aproveitando, a gente falou de várias coisas aqui, duas dúvidas. Existe alguma contraindicação para essa infiltração de colágeno? Aí não. Então, hoje sim, existe, assim, não tem nenhuma contraindicação de saúde, sim se a articulação ou então a pele tem algum processo de infecção. E isso a gente vê na hora que vai fazer. Mas a pior situação do uso do ácido hialurônico é quando a gente não tem o efeito que eu gostaria na infiltração. E com relação ao via oral, não tem nenhuma contraindicação. Agora uma dúvida que eu sempre tive, e não, o remédio genérico, ele funciona exatamente igual ao que não é o genérico, ou não? Pois é, que os caras nossos... Não sei se tem algum irmão farmacêutico aí. Cara, mas assim, na minha prática, né? Na minha prática, não tem conversa. Ou é um antibiótico, se um deles custa R$100, se outro deles custa R$50 e outro deles custa R$10... Alguma coisa tem, né? Eu não sei, cara. Talvez o de 100, realmente, o Cipro Bayer, que custa R$300 a caixinha, é Cipro da Bayer. Mas o mesmo Cipro, que custa cerca de R$50, R$70, ok. Mas quando vem com aquelas marcas, ou então, olha, paguei muito menos, consegui. O indivíduo toma e até ele trocar o remédio, não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Principalmente antibiótico. Tá? Principalmente. Agora, por que isso é permitido no Brasil? Por que isso nós só encontramos aqui? Tá? O mesmo laboratório que produz o de 100, o de 50 e o de 10.
O mesmo, eu digo, o mesmo Beck, né? Mas ele tem laboratórios que ele é dono de vários que produzem medicamentos. Cara, Brasil, né? Brasil. Mas a gente sabe que os antibióticos não têm a mesma resposta. E os anti-inflamatórios e tudo, enfim, aí vai a cascata toda. Tá? Legal. Obrigado, viu? Bacana aí tá te vendo aí depois de um bom tempo aí. De novo, hein? E agradecer aí o Carlinhos, o Caetano aí que mandaram o convite para a gente participar e sempre que a gente pode, a gente está aqui junto. Obrigadão, viu? Prazer. Gostaria de falar. Posso falar? Pode. Bom, primeiro agradecer ao Cosonar. Obrigado aí pela palestra, pelo bate-papo. Ouço muito da sua competência aí por muitos irmãos, amigos que passam pelo seu consultório. Então, você é um anjo aí que tem estado na vida de todos nós, né? Isso é importante, ter um amigo, uma pessoa conhecida, que nem a gente pode confiar, né? Tem carinho e competência. Isso é importante, né? A gente falar, porque não é todo mundo que... Né? Vários da loja Marquinhos, nosso sucesso, todos os nossos médicos, esses carinhos tá bom. Nesse caso aí, estamos falando de você, né? Parabenizá-lo aí pelo carinho. Né? É um assunto sempre importante, porque né, a gente vai ficando mais velho, que nem alguém falou da inatividade, infelizmente eu também sou meio inativo, porque não gosto muito de fazer exercício, a gente fica de vez em quando sofrendo. O ano passado eu tive um problema sério aí de uma dor enorme na coluna, não sei o que acontecia, e o doutor Eduardo, né, carinhosamente, me receitou o Condorflex, e tomei o bicho, e, por incrível que pareça, melhorei 99,99%. Então, aproveitando, eu não tomei mais. Poderia continuar tomando, e com que periodicidade a gente poderia estar tomando isso? Isso é possível para todos nós ou não? Saiu um estudo no mês de outubro do ano passado. Quando e como usar esses tipos de estimuladores de uso aberto, porque eles não são remédios, eles são o que a gente chama de nutracêuticos, ok? Então, eles nem deveriam ter aquela tarja vermelha, tá bom? Então, usar ele 4 meses ao ano, até os 70 anos de idade, é o que é recomendado, começando aos 40. 40 aos seus 70 anos, 4 meses por ano, todo ano você pode repetir. Nos nossos irmãos, que são um pouquinho mais velhos, aí, não vou nem olhar para o pessoal. Esses sim devem usar todos os dias até o fim da vida. Tá? Não tem nenhum tipo de contraindicação o uso deles. Eles são o que a gente chama de nutracêuticos. Legal. Eles são os precursores da formação do colágeno. Maravilha. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado. Viu? Obrigado. Marcião, obrigado pela palestra. É um prazer te ver. Tem a ver comigo. Esse colágeno é bom para o ombro também, não? Então, para o ombro, especificamente, que envolve o tendão, aí é aquelas infiltrações. Aquela infiltração. Aquilo ali foi a melhor saída, não teve jeito. Se eu tomar a segunda dose da vacina, eu apareço lá. Será um prazer te receber. Essa história de vacina eu não tenho, mas as doses, outras eu tenho sim, viu? Obrigado. Obrigado pela palestra, Marcelo. Obrigado, querido. Prazer de ver. Prazer o mesmo. Alguns irmãos gostariam de falar, o Saraiva, o Zedes, o Newton, que está chegando agora. Renatinho. Boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer pela palestra, muito boa. Gostei muito sobre as dores, né, que a gente sente. Eu já vou fazer 51 anos, tenho uma dor no ombro terrível. Faço bastante ginástica, como ele mesmo falou, e ajudou muito. E eu estou dando uma boa noite, agradecendo a vocês. Muito obrigada ao Caetano por ter me convidado. E uma boa noite para todos, porque meu celular já está acabando, a bateria vai desligar. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Obrigado, querida. Obrigado por me ouvir. Obrigado. Não, que isso, imagina. Foi um grande prazer. Obrigado.
Tchau. Tchau. Márcio, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Pois é, de longe. Você vê como a gente não tem ideia de quantas pessoas estão longe da gente, né? Sim. E quantas coisas, né? E quantas coisas que falam que a gente acha, geralmente dos pais a gente fala, né? Ah, tem que fazer exercício, correr, brincar, e a gente acha, não tem que ficar quietinha jogando videogame. Depois que a gente vê que eles estavam certos e a gente não. Tá bom, bem então, certo. Tá bom, gente. Tá bom. Muito obrigada e uma ótima noite para todos. Tudo de bom. Tudo de bom. Doutor Cozzonaro, eu quero agradecer aí pelas palavras, tá? Pela apresentação. É um prazer. Eu tenho trabalhado aqui, quem está falando é o Newton, tá? Eu sou aqui, Newton. ainda candidato. Eu tenho trabalhado em casa recentemente, alguns dias no serviço, outros dias em casa, e tenho sentido bastante dor na coluna aqui. Então, eu comecei a perceber que eu já não sou tão jovem assim. Só que agora eu tive certeza, porque eu ouvi falando aí que a partir dos 40 anos já começa a perder, né? A sentir as dores. Então, eu vou ter que ver uma cadeira melhor para sentar, porque então, eu fico aqui mais ou menos... novo, né? Mas não fazer um RG novo também, você pode fazer uma segunda via dele. Eu fico nessa posição aqui que eu estou agora. E aí começa a doer as costas. Então, eu achei muito clara a sua apresentação, direta, e vi que eu vou ter que começar a tomar cuidado aí. Eu acho que eu vou ter que marcar também uma consulta para ver como é que eu faço para não me dar mal. Mas já olha nos sites ali que já vai responder muita coisa para você. Mas muito obrigado aí pelas palavras. A minha esposa também, a Verônica, está participando aqui, porque ela é gerente lá de uma operação gigante de telemarketing. Tem muita gente trabalhando em casa e, com certeza, não está tomando, pode ficar fazendo vontade, exercício. Com esses exercícios aí, com essa divulgação do site, não é nada meu, não. É tudo ali público, justamente para a gente disseminar essa informação, por favor. Então, com certeza, vamos disseminar, porque às vezes as pessoas acham que é bobagem fazer esses exercícios, e geralmente acham mesmo, né, sinceramente. Mas eu estou vendo em casa, na prática, que faz diferença. É isso mesmo. Mas, assim, o nosso povo aqui, latino-americano, é o que mais é o cara que não quer fazer, né? Ele quer que alguém faça por ele. Você sabe disso. Sim. Já o povo americano, os caras pegam isso aí, fazem, que é para justamente se livrar de qualquer tipo de atendimento, ele quer ficar bom, enfim, né? A gente quer que alguém faça isso por nós. Então, a gente vai ter que mudar, inclusive, essa cultura. Bom, agora, só para encerrar, eu descobri na prática que não era como eu imaginava. Eu achei que não precisava fazer exercício, mas já descobri, às vezes, durante o dia, eu tenho que deitar um pouco para esticar o corpo. Então, agora eu vou ter que mudar. Mas eu achei que era uma coisa temporária, mas vendo a sua apresentação aqui, descobri que... É para todo sempre. É para fazer sempre. Mas tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Melhoras aí, meu abraço. Melhoras. Marcelo, tem alguma pergunta para o Cozzonaro, por favor? Zedes. Venerável. Só um Oi, Ocumar, boa noite. Boa noite. Alguém vai comentar? Eu espero. Não tem problema. Não, por favor, Ocumar, está com a palavra. Não, só queria agradecer ao Cozzonaro, né? Infelizmente, eu estava numa reunião lá da 9 de julho, eu cheguei um pouco atrasado, Cozzonaro, mas queria agradecer aí os esclarecimentos e aproveitar essa sessão conjunta aqui, né, com todos aqui presentes, para te agradecer pelas várias ajudas aí com a Kelly, a minha esposa, e a sobrinha Bianca, viu, Cozzonaro? Muito obrigado, viu? Lógico, acho que não. Infelizmente, eu perdi a parte da apresentação, depois eu contato o Caetano aí para pegar essa parte da apresentação, que eu quero ver esse site que você comentou. Fica à vontade, é todo seu. Muito parabéns, obrigado. Participação, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Mais? Eu só queria parabenizar o Cozzonaro pela palestra e só um comentário bem maldoso. Ele comentou que a idade média prevista de vida
a nossa máquina foi projetada aí para 35, 40 anos. Aí ele faz uma palestra para uma loja que nem a nossa, que a idade média acho que está um pouquinho acima dessa idade prevista, só tem dúvidas. Então, parabéns aí pelos esclarecimentos. Prazer. Clientes pro resto da minha vida. Quem mais? Conde, Marcelo. Cozonara, parabéns com essa sua apresentação. O parabéns é porque todo mundo deu parabéns, né? Mas você já está mais cheio de parabéns do que parabéns. Mas com essa sua apresentação, eu percebi que você agora é o novo membro da nossa loja toda terça-feira, com aulas... terça-feira, porque agora já sei até o link, tudo da aula. O Carlinhos me falou que ele vai fazer a abertura da loja e vai dar 10 minutos para você colocar o nosso corpo em dia. Exercícios... Vamos lá, nós vamos fazer exercício junto. Entrou na loja, antes de começar a loja, você vai fazer uns polichinelos e outras coisas. Não é isso? Carlinhos aqui, mano. Valeu, Cozonara. Muito obrigado pela Marcele, por favor, que é nosso querido irmão. Ok. Herminho. Fala, venerável. Tem alguma perguntinha, por favor? Hermes Pergunta. Você trouxe a agenda do consultório, Cozonara, para marcar um horário já? Está anotando a fila. A fila, não é assim? E aguarde, que se não der essa semana que vem eu vou lá. Muito obrigado. É um prazer te receber, aliás, está tudo aberto lá para É vocês. isso aí, obrigado, querido. Só chegar às 9 horas da manhã que você consegue ser atendido. Você chega às 9h30, mas se chega às 9 você é atendido. Nada. O Hermes Pai está querendo falar. Por favor, Hermes. Eu só queria parabenizar, é lugar comum, né? Parabenizar o Cozonara, mas, na verdade, eu fiquei muito satisfeito de matar saudades. Eu sou um dos que frequentou o consultório. Não estou frequentando porque eu estou longe, eu estou em Aiuruoca. Aiuruoca está a 500 quilômetros de São Paulo, mas já ensaiei várias vezes para visitá-lo. E fiquei contente aqui porque você fez uma exposição bastante lúcida, bem, como nós já sabíamos, você é muito bem articulado, é uma pessoa que, não por ser ortopedista, mas é uma pessoa que tem, assim, bastante desembaraço e trouxe para nós uma agradável palestra. E fiquei contente porque você hoje foi parabenizado por um irmão de Paraguai, né? E por vários irmãos aqui da 9 de Julho presentes, né? Isso é muito bom. Eu como paciente velho aí lá do seu escritório, do seu consultório, tenho muita gratidão, inclusive pela forma humana e maçônica que você trata os irmãos que vão lá visitá-lo. Ele sai ali daquele consultório, a sala de espera está repleta, ele olha e vê lá o irmão e fala, mortal, e dá um abraço, aquele negócio todo, acaba atendendo, claro que respeitando a sequência lá da recepção, mas acaba atendendo a gente com um carinho todo especial. Isso que é importante, Cozonara. Para mim é um grande prazer e sempre será assim. E me lembro agora, como é que está a princesinha? Um amor. Aqui, ó, à altura do ombro do papai. Pois é, tá vendo só? Um amor. Parabéns. Obrigado por vocês perguntarem, agradeço. Obrigado, Hermes. Estou aqui andando para lá e para cá. Ó.
Obrigado, Hermes. Alguém mais, por favor? Senão, eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão. Eu quero. Ô, Marcelo. Marcelo. Eu queria agradecer, Márcio. Primeiro que eu fiquei muito feliz de te ver de novo. Então, você não veio me visitar, né? Vou te dar uma bronca. Estou esperando uma visita sua aqui no consultório, viu? Sim, mas não tem nada, porque você fez um excelente trabalho. Não. Excelente trabalho e você fez o meu joelho. Você lembra disso? Uns anos atrás? Eu tinha uma dor no joelho danada. Aí eu fui lá no teu consultório e você falou, eu não conseguia ficar com o joelho dobrado. Você lembra? Você vai lembrar, faz tempo isso. Faz tempo. Aí falou, você tem a síndrome do cinema. Você falou, o cara não consegue ficar no cinema que dói o joelho. Aí fui fazer, você pediu uma ressonância, foi engraçado isso, eu fui fazer a ressonância e quem laudou essa ressonância, por coincidência, foi um paciente meu que é radiologista. Ele viu lá, ele viu meu nome, ele falou assim, ele me ligou no dia seguinte, falou assim, Marcelo, você joga futebol? Eu falei, não, então ainda bem, porque seu joelho está todo F pontinhos, né? Vou falar palavrão aqui. Você está com uma condromalácia grau 3, grau 4. Isso, é. Falei, danou-se, né? Aí você me tratou com ácido clássico, né? Crônico. Olha, faz o quê? Uns 7 anos, 6 anos, nunca mais tive nada, Marcelo. Pois é. Chama-se terapia biológica, é isso mesmo. Nós temos que proporcionar isso para o futuro. É isso aí. Parabéns. Isso aí, legal. Gostei de te ver, viu? Bom te ver. Um beijo para a família toda aí. Vem me visitar aqui, viu? Vou sim. Ainda mais tomar um café, pelo menos, né? Ainda mais falar francês com você, que você manda. Vamos lá, vem cá. Vamos bater um papo aqui. Okay. Abraço forte, viu, para você? Abraço, obrigado. Alguém mais? Então, eu gostaria de agradecer ao Cozzonara e entregar a palavra para o nosso irmão Caetano, por favor. Você está com a palavra, Caetano. Obrigado, Carlinhos. Antes de agradecer ao Cozzonara, eu queria falar umas palavrinhas a respeito dele para quem não o conhece. Nós tivemos aqui a participação de muitos irmãos que são de fora de São Paulo, de muitos participantes que nem são maçons, né? E esse jeitão dele falar, gente, esse jeitão espontâneo, como disse o Hermes Pai, essa articulação que ele tem, que não é articulação óssea, é articulação no cérebro, né? E na língua, claro. Ela é assim em todo lugar. Eu me servi do consultório dele, principalmente lá na Paz de Barros, onde ele não trata só o irmão, só o maçom, com aquele carinho. Eu vejo, às vezes, na sala de espera, os clientes que estão lá, ele vai e abraça um por um, ele cumprimenta um por um, ele sabe de cor tudo o que acontece na vida de cada um deles. É impressionante, gente. É impressionante. Para quem não o conhece, eu recomendo que o conheça. Eu espero que ninguém quebre nada, que ninguém tenha problema de articulação, que todo mundo tenha até 40 anos de idade, que não passe por isso, porque senão se ferra, né? Se precisar de alguma coisa, eu tenho certeza que o Márcio atende muito bem em qualquer lugar que ele esteja. Ele é uma pessoa fantástica, e não é de hoje. Aliás, uma brincadeira. Quando a gente frequentava 9 de julho, e eu sentava do lado dele e falava para ele, pelo amor de Deus, não venha nessa loja aqui. Você falte, por favor. Que a gente gasta meia hora só o pessoal agradecendo o Márcio Cozzonara do que ele fez. Então, não venha, por favor, porque você está comendo meia hora da gente aqui de trabalho. Certo? Mas, falando sério agora, eu agradeço a presença de todos os irmãos e de todos os participantes. Hoje tivemos uma distância muito longa até a Assunção do Paraguai, né? E tivemos muitos irmãos de fora de São Paulo aqui, que são recomendados pelo Aldino, que é um nosso irmão lá do oeste do Brasil, e que participaram hoje da reunião. Lamentavelmente, não houve mais irmãos, porque ele também, o Aldino, também estava fazendo uma palestra hoje que coincidiu com a nossa. Então, o público-alvo dele correu para a palestra dele, alguns vieram para cá, como o Madri, como alguns que apareceram aqui, que vocês viram.
Mas eu agradeço a todos vocês, em nome da Loja Luz do Ocidente, em nome do nosso venerável mestre Carlinhos, o Carlos Roberto Moreira Filho. Agradeço todos terem participado dessa reunião e, fundamentalmente, eu agradeço ao nosso palestrante. Muito obrigado, Márcio. Ele atendeu prontamente o nosso pedido de socorro, meu, do Carlinhos, né? De nos dar essa força hoje, já que nós tínhamos um outro compromisso e, lamentavelmente, o outro compromisso pegou o Covid e não pôde comparecer. Então, eu pedi socorro para o Márcio Cozonara, que eu tinha certeza que ele já tinha palestra pronta, ele já tem tudo prontinho, porque conhecendo bem o que eu conheço dele, eu sei que ele é assim, ele é todo organizado com essas coisas. Além disso, eu fotografei também, Márcio, a tela dos seus exercícios. Por favor. Todos os seus exercícios. Se quiserem, estou no site também. Me pedir pelo WhatsApp que eu passo essa tela para vocês. Isso, claro, além da gravação que o Hermes Júnior está fazendo, quem quiser ver a gravação. Mas, enfim, muito obrigado, Márcio, muito obrigado a todos. Prazer. Caetano, só uma curiosidade, quantos estão conectados? Fico de 39 irmãos. Nesse instante, nós estamos com 28 só. Mas tivemos 39 participantes na reunião. Certo? Obrigado. A gente esperava um pouquinho mais, mas, lamentavelmente, essa palestra do Aldino, coincidindo com a data de hoje, esvaziou um pouquinho o nosso plenário aqui. Mas, de qualquer forma, valeu, Márcio. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite.